Olá pessoal, eu sou o Cláudio, professor do Sistema Coque de Ensino, trabalho na disciplina de História e gostaria de compartilhar com vocês duas dicas relacionadas ao Concoque, o concurso de bolsas que será realizado no próximo dia 15 de setembro. Eu gostaria de compartilhar duas dicas que estão diretamente relacionadas uma à outra. E trata-se de um assunto da história geral e outro assunto da história do Brasil. No que diz respeito à história geral, eu queria que você pensasse um pouco a respeito da crise de 1929, que tem como ponto central a quebra da Bolsa de Nova York. É de conhecimento de todos nós que a crise aconteceu por conta de um acúmulo de fatores característicos da década de 1910 e 1920 nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos vinha de uma euforia econômica muito grande, estimulada pelo crescimento industrial, estimulada também pelos reflexos da Primeira Guerra Mundial, e isso acabou despertando entre os americanos o American Way of Life, valorizando assim um estilo de vida que pregava o consumismo, o bem-estar, o conforto de toda a população. A verdade, então, é que a indústria experimentou altíssimos índices de produção e, num determinado momento, isso acaba comprometendo a economia norte-americana. Principalmente pelo fato de que a Europa, num processo de recuperação em relação à Primeira Guerra Mundial, reduziu as importações junto aos Estados Unidos da América. Isso acabou provocando o início de uma recessão estimulada pelo estoque que vinha sendo realizado em grandes proporções pelas indústrias norte-americanas e também pelo desemprego que vem como consequência disso. Automaticamente, as empresas que haviam colocado ações no mercado de valores experimentaram uma aguda desvalorização destes papéis no mercado. E isso acaba provocando, em outubro de 1929, a quebra da Bolsa. Com a quebra da Bolsa, os Estados Unidos entram num período de acentuada recessão. E isso acaba provocando aí um reflexo, uma consequência que atinge vários países, entre eles o Brasil. E é justamente aí que entra a segunda dica, porque a recessão norte-americana, característica da década de 30, acabou comprometendo consideravelmente a nossa elite agrária cafeicultora. E a nossa elite, que até então estava no poder político do Brasil, representada aí por um governo oligárquico e representada pela política do café com leite, acaba assistindo então ao seu enfraquecimento político, o que abre espaço para que Getúlio Vargas articule um golpe que é colocado em prática em 1930 e encerre assim o período de república oligárquica e inicie um dos mais importantes períodos da nossa história, que é o período de Era Vargas. Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas esteve no poder, caracterizando assim uma política diferente, distante daquela política típica do período oligárquico. Dentro destes 15 anos em que Vargas esteve no poder, nós temos uma etapa de governo provisório, quando Getúlio, após ter anulado a Constituição que vigorava, que era a Constituição de 1891, ele governa com poderes mais ou menos totais aí sobre a sociedade, desperta alguns incômodos e acaba então estimulando a Revolução Constitucionalista de 1932. Embora os paulistas não tenham vencido a Revolução, é possível dizer que, politicamente, nós fomos vitoriosos. Por quê? Porque Getúlio acaba sendo convencido de que precisa elaborar uma nova Constituição e faz isso em 1934. De 34 a 37, o que nós temos é o governo constitucional de Getúlio Vargas. Ele governa a partir de 34, lidando com uma situação nova, que é o reflexo das ideologias europeias sobre o Brasil. As ideias nazistas, fascistas, as ideias comunistas chegam ao Brasil com grande força e o quadro de instabilidade política local acaba fazendo Vargas aplicar um novo golpe e em 1937 ele estabelece a ditadura do Estado Novo. Curiosamente, é entre 1937 e 45 que Getúlio Vargas parece consolidar o seu estilo político na sua passagem pelo poder nesse momento histórico. Nós temos a regulamentação das leis trabalhistas, temos a composição da CLT, temos um conjunto de medidas bem amplo que acaba favorecendo a camada operária brasileira, que passa a ter na figura de Getúlio Vargas uma figura de pai dos pobres, uma figura de herói nacional, daquele que conseguiu resolver os problemas que eram tão comuns entre a classe trabalhadora até então,
diante do descaso das autoridades estabelecidas. Getúlio Vargas encerra sua passagem pelo poder em 45, quando é pressionado por militares e por setores políticos a assinar uma carta de renúncia, em virtude de sua postura um tanto quanto paradoxal na Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos aqui uma política autoritária, mas ele apoiou países democráticos na guerra. Essa contradição de Vargas acaba, então, enfraquecendo a sua passagem pelo poder e ele acaba, então, saindo em 1945. São essas duas dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que todos se deem muito bem no nosso concurso de bolsas e nós aguardamos vocês para estudarmos juntos aqui em 2013. Um abraço a todos.